Olá pessoal, hoje o nosso papo é sobre a dengue. É uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também transmite outras 4 doenças, que são febre amarela, chikungunya, zika e o maiaro. Daí a importância da gente se prevenir contra esse mosquito da melhor forma possível, porque ele tem muitas armas contra nós. Os dados que nós temos é que no Distrito Federal a Secretaria de Estado de Saúde registrou no ano de 2019 44.500 casos prováveis de dengue. Já em 2020 nós tivemos um incremento desse número, aumentando aí para 46.594 casos prováveis. Para quem olha de forma assim superficial, vê que o aumento dos números de casos de dengue foi assim muito pouco. Mas quando nós comparamos esses mesmos dados com o ano de 2018, nós levamos um susto. Nós colocamos aí na tela para vocês os dados dos últimos 3 anos. Em 2018, nós tivemos 3.971 casos apenas. Quando foi em 2019, nós tivemos um salto substancial de mais de 1000% na quantidade de casos. Por isso, nós devemos tomar todas as medidas possíveis a respeito desse mosquito para que esses casos não continuem aumentando, como nós já temos visto aí no ano de 2020. Outro dado muito importante sobre os ovos do mosquito Aedes aegypti é que eles são capazes de sobreviverem na natureza sem água até 450 dias, ou seja, mais ou menos 1 ano e 3 meses à espera de água, para que assim ele possa dar continuidade ao seu processo de desenvolvimento. Nós preparamos para vocês então os principais sintomas da dengue, mas não somente da dengue, também da chikungunya e do zika. Esses sintomas vão ser muito parecidos nessas 3 doenças e não necessariamente vão aparecer todos de uma vez só. Ora vai se manifestar apenas um sintoma, outra hora 2 ou 3, isso vai depender muito do seu organismo. Vamos a cada um deles. Em primeiro lugar, nós temos a dor de cabeça, que muitos conhecem como cefaleia. Em segundo lugar, nós temos as dores musculares intensas. Muita gente que teve chikungunya reclama justamente dessas dores musculares. Em terceiro lugar, nós temos a febre alta, maior do que 38,5 graus, que pode se manifestar ou não, dependendo do seu organismo. Em quarto lugar, as manchas vermelhas no corpo. Até pouco tempo nós tínhamos nos postos de saúde o chamado teste do laço. Esse teste do laço era um teste preliminar para que pudesse ser detectado se a pessoa poderia ou não ter dengue. Só para deixar claro a cada um de vocês, esse teste do laço ele não serve para fazer o diagnóstico da dengue, somente o próprio exame mesmo. Em quinto lugar, nós temos a dor ao movimentar os olhos, que é uma dor muito característica de quem tem dengue, essa dor atrás dos olhos. Em sexto lugar, nós temos o mal-estar. E em sétimo, a falta de apetite. Há outras manifestações sintomáticas também, como, por exemplo, o prurido. Prurido seria a coceira, aquelas áreas avermelhadas do nosso corpo, que as mães e as avós aí vão falar que fulano estava empolado. Esse seria o prurido. Temos também como manifestação da dengue, chikungunya e zika, as náuseas, vômitos e também as dores abdominais. E agora, para a gente falar sobre a dengue hemorrágica, nós precisamos entender que no nosso país nós temos aí 4 tipos de vírus que estão circulantes, a dengue 1, 2, 3 e 4. Geralmente, para uma pessoa ter dengue hemorrágica, ela precisa ter tido contato já com o vírus anteriormente e depois adquirir a outra forma de vírus. E aí sim ela corre risco de ter a dengue hemorrágica. Mas como nós sabemos que as manifestações, os sintomas, eles vão variar de pessoa para pessoa, pode sim ser que uma pessoa, no primeiro contato com o primeiro vírus da dengue, possa desenvolver sim a dengue hemorrágica, que é a forma mais grave que nós temos, e isso pode levar à morte. Por isso,
é o nosso cuidado. Por isso a gente tomar tanto cuidado quanto à prevenção, porque nós não temos ainda disponível no Sistema Único de Saúde uma vacina eficiente para que a gente possa vacinar toda a população e assim proteger o nosso país. E como não custa nada lembrar, nós temos algumas dicas de prevenção ao mosquito da dengue. Vamos lá? Tampar os tonéis e caixas d'água. Nós sabemos que o mosquito ele tem preferência por água limpa. Manter as calhas sempre limpas. Às vezes depois de um tempo de seca, muitas folhas caem nas calhas e já nas primeiras chuvas elas começam a acumular muita água, né, porque estão entupidas. Limpar semanalmente os pratos de vasos de plantas ou então colocar areia. Eu creio que a ideia melhor seria colocar areia, porque é difícil a gente manter a vigilância em lavar esses pratos semanalmente. Fechar bem o saco de lixo, principalmente nesse tempo de chuva que estamos vivendo. Ralos limpos e tampados, principalmente daqueles banheiros e locais que a gente não usa muito, e aí aquela água passa muito tempo parada ali naqueles ralos. As garrafas com a boca sempre para baixo. Se você ainda não olhou isso hoje, corre lá e dá uma olhadinha. Cubra e realize manutenção na piscina. Caso você tenha uma piscina em casa, saiba que você precisa tomar todos os cuidados devidos, principalmente fazendo a manutenção dela. Cuidado com as lonas, deixar elas todas bem esticadas. Retirar a água acumulada na área de serviço, máquina de lavar ou geladeira. Tem muita gente que tem geladeiras antigas que fazem o degelo e ali fica um recipiente atrás delas, logo embaixo, perto do motor, onde guarda uma boa quantidade de água. Dá uma olhada nisso aí. Atenção com bromélias, babosas e outras plantas que podem acumular água também, você que gosta muito de ter plantas em casa. Cuidado com as lajes, que às vezes não tem telhado, e aí elas costumam acumular também algumas poças de água, que são o bastante para o mosquito proliferar. Guarde pneus em locais cobertos. Nada de deixar pneu ao ar livre, hein? Agora nós temos algumas possibilidades. Por exemplo, você já tomou todos os cuidados dentro da sua casa, já tomou todas as precauções possíveis, mas do lado da sua casa tem um terreno baldio, tem um vizinho que você vê que ele guarda a água da chuva em baldes, em tanques destampados. Você enxerga aí da sua casa que às vezes tem uma casa do lado ou à frente que tem uma caixa d'água sem a tampa. E aí o que fazer nessas situações? Vamos ver o que a gente pode fazer? A melhor forma seria através das denúncias. E aí é bom que a gente se conscientize quanto a isso, que uma denúncia não é quando você quer fazer mal ao seu vizinho, mas justamente o contrário, quando você quer trazer um bem não somente a ele, não somente para você, mas para toda a coletividade, para todas as pessoas que moram aí na sua comunidade. Então vamos lá, alguns telefones. Nós temos o 199, que é da Secretaria de Saúde. Quando você ligar, o Corpo de Bombeiros vai atender nesse telefone, você pode ligar. O 162, que é a ouvidoria do GDF, você também tem um canal onde você pode fazer essas reclamações e denúncias. E nós temos esses dois celulares aqui, que são da administração regional do Recanto das Emas, que também vai tomar alguma providência sobre esses casos que nós falamos. Por isso, pessoal, a prevenção ao mosquito Aedes aegypti é um dos gestos de amor, uma das formas de cuidado mais importantes que a gente pode ter conosco, com o nosso próximo e com a nossa comunidade. Porque a gente cuidando da nossa própria casa, e se cada um fizer a sua parte, nós vamos criar uma comunidade, uma sociedade mais consciente, nós estaremos evitando mortes, principalmente de pessoas mais susceptíveis, que seriam aí as crianças e os idosos, ainda mais em tempos de coronavírus, que nós temos aí dados científicos que comprovam que uma pessoa pode ter o corona e também a dengue ao mesmo tempo. Por isso todo cuidado é pouco,
Precisamos sim tomar todas as precauções possíveis, porque o tempo de chuva está chegando e nós precisamos fazer a nossa parte. Um abraço a todos vocês, até mais.